Fala, mamíferos! E aí, como é que vocês estão nessa segunda-feira, 7 horas da noite, maravilhosa? Não sei se está chovendo na sua casa, provavelmente está, pelo tempo que a gente está, mas ainda bem que você está aqui com a gente e que a sua internet consiga ficar aí junto com a gente até o final. Então, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem assistindo a gente e muito obrigado aos nossos convidados por estarem aqui na mesa com a gente do Mamíferos Podcast pela primeira de muitas vezes, não é isso? Então a gente tem aqui Samuel, time titular do meu lado, que vocês já conhecem muito bem. Aqueles que não me conhecem, eu sou Daniel, aqui da Companhia do Leite, e a gente está com o Felipe e o Cadu. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Ótimo. Então tá, gente. Prazer estar aqui. Muito obrigado, que bom. A gente também gosta muito que vocês estejam aqui com a gente. Agora, conta pra gente. Hoje a gente vai falar de um tema que a gente bate várias vezes aqui dentro do Mamíferos, porque realmente a gente está sentindo na pele a necessidade disso. É por isso que a gente bate na tecla. Justamente para que você entenda um pouco mais desse mundo e saia desse mundo só de Pronaf, porque existe um mundo lá fora, além do Pronaf. Então é por isso que a gente está aqui hoje conversando com esses dois que são da Agroforte. Eu vou começar com você, Felipe. Fala para a turma um pouco quem é você, um pouco da Agroforte, para o pessoal saber por que você está aqui hoje nessa mesa. Muito bacana. A Agroforte, para explicar um pouco aí para o pessoal ouvinte, é uma fintech de crédito, né, focada em pequenos e médios produtores das cadeias de proteína. Na verdade, a ideia da Agroforte nasceu na avicultura. Né? Minha família vem da avicultura, minha avó, meu bisavô é de Concórdia, Santa Catarina, e tinha uma operação de frango, né, na qual meu avô trabalhou a vida inteira e meu pai. Eu, infelizmente, não trabalhei diretamente, mas sempre ouvia que a grande dor desse pequeno avicultor era crédito. De fato, o produtor não tinha acesso a crédito, né, para poder investir em maquinário, investir em capital de giro para melhorar a operação do aviário, né, que faz uma diferença imensa, a gente sabe. E acabava que a empresa da minha família dava crédito para esse produtor. Para ajudar o produtor, por pura necessidade, eles davam crédito. Mas a empresa não era um banco e, de fato, a gestão de crédito, dar crédito, não é uma coisa simples. A gente vai discutir isso um pouco. E o produtor sempre muito necessitado de crédito. E eu ouvi minha vida inteira isso, que era a grande dor do pequeno produtor, como é hoje, né, de todas as cadeias, de todos os setores, mas naquele momento da avicultura, e que era a grande dor não só do produtor, mas também da empresa da minha família. Né? Então isso ficou gravado muito em mim. E aí eu na verdade, me formei em Direito, né, nunca exerci, né, mas já parti para o empreendedorismo, morei fora do Brasil anos, acompanhei um pouco essa evolução da tecnologia, né, essa revolução chamar de banco digital, que começou ali muito fora do Brasil, nos Estados Unidos evoluiu muito, aqui no Brasil começou. E quando começou aqui o que a gente chama de agrofintechs, né, os bancos digitais da agricultura, muito focados nos produtores de grãos, né, principalmente soja e milho. E ninguém olhando para as cadeias de proteína, são milhares aí, milhões de produtores com muita necessidade de crédito. E um pouco dessa minha experiência passada da minha família juntou, né? E eu comecei a perceber que tinha essa oportunidade de levar para o pequeno produtor, começando na avicultura, mas depois logo a gente migrou para o leite, que também é um produtor que tem dificuldade de crédito. A gente viu que tinha essa oportunidade. E foi assim que a gente começou a Agroforte, na ideia de levar num ambiente 100% digital essa facilidade para que o produtor tenha acesso a crédito para investir na sua produção. Bom demais, que bom. E também a gente está aqui com o Cadu, não é isso? Eu poderia falar Carlos Eduardo, mas parece que tem que ser Cadu. Senão se passar na rua chamar de Carlos Eduardo não responde. Eu achei até engraçado que até o e-mail profissional dele é Cadu. Então assim, tá consolidado, é Cadu mesmo. E aí, Cadu, tudo bem? Tudo ótimo. Então, beleza. Agradecendo aqui também a oportunidade e o privilégio. Uai, que bom. Conta pra turma um pouco também, Cadu, você que também é um dos sócios fundadores da Agroforte. Conta um pouco de onde você veio, um pouco do seu passado aí, que você é do banco raiz mesmo, né? Foram praticamente 30 anos, né, de experiência no mercado financeiro, algumas áreas, basicamente olhando crédito e garantias, e os últimos 10 anos com uma experiência mais voltada para o agro. Mas também, como o Felipe mencionou, o agro que o mercado chama de agro óbvio, né, o agro de grãos. E
conheci um pouco das dores, né? Ainda um mercado muito reticente, né? Na forma de olhar e com o pé muito atrás para conceder crédito para o produtor, né? Sem entender os mitigadores, o que é importante, né? No processo de análise e concessão de crédito para esse produtor. Quando eu conheci o Felipe, me chamou a atenção essa questão de estar olhando para um mercado não óbvio no agronegócio, mas que, se você somar os PIBs primários, monta aproximadamente 500 bilhões de reais aí de volume de produção. Então aí a gente começou a ideia de fazer esse crédito chegar no produtor de forma disruptiva, de forma leve e com uma experiência totalmente diferente daquilo que ele está acostumado, ou estava, né, acostumado com os players tradicionais desse mercado, né? Agora, por que você acha assim por que na sua experiência anterior era tão difícil conseguir crédito assim para o agro do agro óbvio que você falou? Vamos começar por aí, que eu já achei interessante. Agro óbvio, agro óbvio por causa de agricultura, é pelo nome mesmo ou é pela facilidade que é o crédito para grãos? Não, é porque acho que até pela volumetria, a maior parte dos players, quando está no agronegócio, está olhando as principais culturas, né? Então, soja, milho, o próprio café, algodão e a cana, né? Proteína é muito difícil de você conseguir ver agentes focados única e exclusivamente em proteína. Então, era um nicho ali praticamente inexplorado. Então, quando eu chamo de óbvio, assim, mercado que opera grão, opera olhando... Mercado que opera agronegócio, opera olhando para o grão, né? Praticamente o grão. São as maiores commodities e é onde o pessoal já está muito mais acostumado a tirar crédito, né? Exato, e o próprio produtor já está moldado para também ter acesso a esse crédito, né? Mas então, acho que um ponto importante que o Cadu trouxe, que se você pegar o tamanho da produção primária de soja e milho, comparativamente à produção dos principais setores de proteína, avicultura, suinocultura, ovos, leite e gado de corte, é o mesmo tamanho. Então, eles são tão importantes em termos de produção no Brasil, comparativamente ao mercado de grãos maiores. Acontece o seguinte, lá no grão são produtores maiores, tem mais acesso ao crédito. Aqui em proteína, geralmente são produtores familiares, menores. Aí o banco teria que entender como funciona o ecossistema, como funciona a operação do produtor. Chegar, o ticket é menor. Uma coisa dá ticket de 1.800.000, a outra de 50, 100 mil. O custo do banco é muito parecido. Então a rentabilidade de um ticket menor, obviamente, é muito menor. Então o banco acaba focando naquele... Ele mira o canhão maior. Né? Ele mira, exato. Sim. Então, exato. Eu jamais vou esquecer, um dia eu estava naquela feira de Ribeirão Preto lá, como é que chama? AgriShow. Estava na AgriShow e aí eu passei no stand daquele de trator. Isso 2014, mais ou menos, que eu fui. E eu lembro de eu passar e aí tinha aquela monte de mesa de vendedor de máquina, aquele negócio todo e tal. E toda vez que alguém fechava um negócio, batia um sino, aquela naqueada toda e tal, bate sino e meus parabéns e tal. E numa dessas eu passando, bateu um sino. Bem, 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 bem. Meus parabéns ao senhor fulano de tal pela aquisição de 14 colheitadeiras indo para o Maranhão. Naquela época... Uma colheitadeira custava 1,5 milhão. Eu desacreditei, eu falei, o cara não comprou uma, não, ele comprou 14 numa pancada, né? Então realmente o volume de dinheiro que gera é absurdo, né? E o tamanho desse produtor, alguns mil hectares, sim, né? Mas mesmo certeza. Uma colheitada, um produtor menor de grãos comprando uma e pagando 1,5 milhão, 2 milhões hoje, a diferença de um produtor de leite que está comprando ali 5, 7, 10... 15 animais novos para melhorar a sua produção e vai ter um ticket de 100 mil, 10 mil, 12 mil para o animal, de 70, assim. A diferença de ordem de grandeza e acaba que o crédito é escoado para o maior. Entendeu? Quando ele compra um trator, é um trator de 120. A patrulha dele toda vale 200. Pois é. É muito menos dinheiro em cima de uma mesma operação, né? Uma operação de 1,5 e uma operação de 200.
Mas aí que está aí, porque o produtor pequeno é aquele que precisa, de fato, que o crédito, e um crédito acessível, um crédito Sim. competitivo, chegue nele. Que é aquele que, de fato, está investindo para melhorar a renda familiar dele. Entendeu? Então, esse é o grande diferencial do que a gente chama dessas plataformas digitais ou fintechs, né? Ou bancos digitais. Sim. Mas então, na verdade, assim, vamos botar lá na origem, a ideia de que o agro, óbvio, acaba tendo mais dinheiro é justamente porque, vamos colocar assim, se aloca mais dinheiro nisso, não é nada com preconceito com o mercado de proteína como um todo. Estou falando de leite não, estou falando do mercado de proteína como um todo, não é por conta disso, é realmente pelo volume de dinheiro que normalmente se emprega para fazer a coisa funcionar? Eu acho que tem um pouco dos dois, tá? Até por experiências do passado, acho que existe um certo preconceito, uma certa barreira para esses agentes tradicionais olharem e tentarem entender primeiro a necessidade desse produtor e depois de que forma ele precisa ser assistido nesse crédito. Tá? Então, acho que é um pouco dos dois. Então, mas o que é esse pouco de que realmente traz uma reticência? Eu acho que é forma de olhar errado, né? Talvez você replicar, fazer um copy-paste da forma como você olha o produtor grande e querer olhar o produtor pequeno, para mim, na minha visão, aí tem um erro grande de conceitual e que pode ter acabado, em várias situações, acabou em problema de crédito, né? Mas então, assim, você acaba prejudicando primeiramente o produtor, que você ou alavancou ou dimensionou o crédito de forma errada, você acaba prejudicando quem mais precisa e acaba trazendo também o prejuízo para o agente, né? Então precisa de uma avaliação diferenciada entre um produtor grande de grãos e um produtor pequeno de leite ou de corte ou de qualquer fonte de proteína, né? Sem dúvida. Mas conhecimento também. Acho que falta de conhecimento também. Acho que, diferentemente, você avaliar um produtor de soja, que você vai tamanho da área, obviamente você pega fatores de risco, né, um El Niño, El Niña, e você aplica isso à produção dos últimos anos, e você entrar num pequeno produtor de avicultura, para um produtor de leite, entender o que é um aviário. Você pergunta para os grandes bancos o que é um aviário, ele tem mais dificuldade de entender quais são as métricas no aviário de produtividade, quantos frangos, métrica de peso médio, conversão alimentar. O leite também, que raça, que tipo de operação, a volumetria, qualidade do leite, riscos. Só que se a gente avaliar suinocultura e avicultura, é tudo muito modular, já é tudo muito modular, né? Agora, a produção de leite, ela não é modular. Você não pode pegar um produtor lá do Maranhão, um produtor do Rio Grande do Sul e um produtor de Goiás ou de Minas e falar que a atividade é igual. A de soja e a de milho vai ser... Sem dúvida. A diferença é muito pequena, né? Sem dúvida. Sim. Leite ainda traz esse componente ainda de dificuldade, né? E o grande desafio está exatamente nesse teu ponto. Essa necessidade de você customizar. Se você achar que você vai criar um produto único para atender o de suínos, o de leite e o de aves e em regiões distintas, você já começou com um problema. Então, não funciona, né? Não funciona. Não funciona. E aí também as plataformas digitais que são mais flexíveis em montar produtos para esses tipos de produtores também tem essa vantagem. Eles entendem o produtor, entendem a região, entendem a dor do produtor, a necessidade e monta produto de crédito de uma forma muito mais ágil. Entendeu? E talvez, eu acredito que não, né? Vocês não devem ter um período como no banco tradicional, tem uma safra, né? Começa daqui, termina aqui, dentro desses 12 meses é uma regra só. Acredito que vocês devem ter uma velocidade de mudança muito grande, né? Muito maior. Não, e o crédito totalmente adequado às características da cultura, né? Estamos falando de crédito de leite, a gente vai modelar e vai conceder casado ao ciclo de recebimento desse produtor. Todo mês ele vai ter lá a sua folha leite e dentro da folha leite a gente vai fazer a nossa dedução, a nossa retenção. É assim para aves, assim para suínos. Aí o ciclo e o PMT dos créditos que a gente concede, eles vão variar de acordo com a cultura e a necessidade de cada produtor. E esse é um dos pontos também sensíveis, né? Quando você olha o crédito e você quer
maximizar a capacidade de pagamento, é você casar o fluxo de caixa, né, do produtor. Então, é uma das preocupações que a gente tem também na nossa modelagem de crédito. E o casal, o fluxo de caixa é aquela história, né? Para aqueles que não estão acostumados com o termo, a parcela cair quando ele tiver o dinheiro para pagar. O dinheiro para pagar. Exatamente, no mesmo dia que Exatamente, seja, né? Exatamente. E eu queria aqui, vocês não estão acostumados, mas a gente tem aqui o microfone de ouro. É a hora que a bonito gente microfone. fatura com quem está assistindo a gente. É sempre bom a gente dar essa pausa para você que está vendo a gente no YouTube poder dar aquele curtir, aquele like nesse vídeo e compartilhar com todo mundo que está precisando aí de um crédito inteligente, assim como a gente está falando daqui nos próximos minutos juntos com vocês aqui. Além disso, eu queria aproveitar para dar um recado. Eu falei algumas vezes para trás e eu vou avisar de novo. Você que está no laticínio ou você produtor que tem um pouco de dificuldade de ter um relacionamento com o seu laticínio para trazer informação da sua qualidade do leite, da sua folha de pagamento de uma forma bem ágil, a gente aqui na Companhia do Leite está agora com o Épcia do Leite, que é o nosso aplicativo para fazer essa comunicação do laticínio com a indústria. Para que você saiba o preço do leite, é no dia que sair a folha. Não precisa do carreteiro ir mais na sua casa. Você vai conseguir saber exatamente através do seu aplicativo aquilo que aconteceu. E você, laticínio, que estiver escutando a gente, quer fechar a folha de pagamento, quer ter agilidade, quer ter um aplicativo com a sua marca, a gente tem exatamente o Épcia do Leite que vai com o seu logo para que todos os seus produtores saibam que aquele aplicativo, na verdade, é seu. Além disso, a gente também tem informações e tem várias outras coisas que você vai ter acesso através desse nosso aplicativo. Vocês vão ver aqui embaixo, vai estar aqui na descrição também o telefone e o e-mail para vocês poderem entrar em contato e poder saber um pouco mais desse nosso aplicativo. Tá certo? Vamos voltar agora para o nosso assunto. Eu queria perguntar uma coisa. Olha só. A gente falou muito dessa coisa de customização do crédito para isso que não é tão modelável assim, né? Do que a gente está falando de crédito para proteína de uma forma geral. E você, Cadu, eu queria explorar um pouco mais disso de você. Você falou da parte de que não adianta avaliar o produtor pequeno como se fosse um grande. Ou então, como é que normalmente, qual que é a regra do jogo para aquele produtor que realmente está querendo tomar crédito? Que eu vejo muito o seguinte também, o produtor está precisando de crédito por qualquer motivo que seja, o que ele vai fazer? Olha, tá, que documento que você quer? Aí você fala com ele ou ele pega lá numa gaveta, numa pastinha que estava não sei o que lá, aquele documento que já está até amarelado de 1950 para trazer um negócio para você e às vezes está desatualizado, às vezes a terra está com algum problema, às vezes a garantia, ele tem a desorganização e como não é muito da vida dele aquilo, dia a dia, ele acaba não dando atenção para aquela documentação, para aquelas informações dele que chegam para você, né? E acaba que quando você faz isso, você também não tem como fazer uma análise. Eu digo você no sentido de quem está emprestando o dinheiro, né? Sim. Então, assim, qual que é a regra do jogo para esse produtor e o que ele tem que tomar cuidado e como é que um banco avalia o negócio e como é que deveria ser avaliado esse crédito para produtor de leite, por exemplo? Eu posso te dizer, eu não vou entrar no mérito aqui do que é certo e do que é errado. Mas que é errado né? Mas que é errado errado não, só não funciona. Pode dar problema. Não funciona Pode bem. dar maior chance de dar problema, né? Você tocou num ponto sensível, né? Esse produtor que vai acessar as vias tradicionais, ele mal sentou na mesa do gerente. Antes de falar o que ele precisa, o gerente pergunta para ele o que ele tem para dar em garantia. Então, quer dizer, você já, assim, conceitualmente, você já está dando crédito ancorado num bem, ancorado em alguma coisa que eventualmente, se precisar, você vai ter que vender para poder se repagar. Então, assim, o nosso modelo, que eu acho que é importante, é ele ter uma organização e a gente ter acesso ao histórico dele como produtor junto àquele laticínio e em termos de renda e da qualidade do leite que ele entrega. É em cima disso que eu vou olhar o perfil, vou modelar o meu crédito e vou olhar o perfil daquele produtor em termos de capacidade de limite. E aí eu estou concedendo esse crédito conforme a capacidade de pagamento dele, a renda efetiva. Porque o que paga crédito é renda. Tá?
A garantia, ela vem, quando é exigida, ela tem que ser lida como um conforto, não como um meio de pagamento. Um primeiro ponto que eu questiono no modelo tradicional é esse. Tá? E o nosso modelo, a nossa forma de olhar esse crédito é exatamente com base no perfil de renda desse produtor. E tem funcionado, né? Muito. Ou seja, acho que em vez de olhar para a inadimplência, é olhar para a capacidade de pagamento. Capacidade de pagamento. É o que melhor importa. coisa, o que a gente efetivamente quer é esse produtor pagando o crédito e você percebendo que ele está melhorando, ele está crescendo em termos de renda, de faturamento, de capacidade produtiva e, no fundo, vai melhorar a vida dele pessoal e da família dele. Tá? É um pouco do que a gente chama do crédito com conceito de criação de valor. Estou dando crédito para agregar, para somar a vida daquele produtor e não para tirar o sono dele. Não, ao contrário, exatamente. Você ancora num bem do produtor, e acho que grande parte das pessoas já deram algum bem garantia para tomar crédito. A gente sabe que você gera o efeito contrário, porque o produtor vai ficar preocupado, qualquer um ficaria preocupado. Então, na verdade, a grande dor do produtor é a falta de tranquilidade, porque você está tomando crédito para melhorar a tua operação, para comprar uma novilha, para, enfim, fazer uma estrutura melhor, e você fica ancorando nos bens que você tem, que é o patrimônio da tua família. Então acaba dormindo mal. O que a gente quer é exatamente o contrário. A gente quer ancorar ou medir o crédito baseado na renda potencial, na capacidade desse produtor, e não pegar bem dele em garantia. Então essa que é a grande dor desse pequeno produtor, né? Ele fica mais preocupado em não perder a terra ou a casa ou o carro dele do que em produzir. Exato. Você gera o efeito contrário. Você tira ele do foco. Que é tá ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo no final, até para o banco depois, né? Por isso que funciona mal. Foi o que você mencionou. Funciona mal, você acaba tendo que encarecer, porque de certa forma você acaba socializando essa inadimplência ou essa perda no mercado. Então acaba todo mundo sai perdendo, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. A gente já fez isso algumas vezes aqui, eu queria saber a opinião de vocês também. A gente diz que a cadeia de lácteos, a cadeia do leite, cadeia produtiva do leite é o patinho feio do agronegócio. E nós estamos aqui com mamíferos justamente para desmistificar isso e que a gente consiga promover essa cadeia ao invés de simplesmente ficar falando mal dela, né? E uma das coisas que a gente sempre fala é aquela história. Você vai conversar com alguém e fala, é porque eu tive um tio, eu tenho um avô que sofreu muito com leite e tal. E aí acaba que você perpetua o problema de todo mundo falar mal de uma cadeia que a gente sabe que é uma das maiores geradoras de renda aí por área que se tem notícia no agronegócio, né? As outras que também têm uma produtividade, uma renda muito grande, ou você acaba preso ou morto. Então eu acho melhor a gente não ir para esse lado. Então, voltando para as coisas lícitas, por que vocês acham que a cadeia do leite é tão mal vista assim nesse mundo do crédito? Minha percepção é falta de conhecimento. Falta de conhecimento da cadeia. Como a gente falou aqui, são pequenos produtores, de fato não é uma cadeia fácil, não é uma operação fácil, diferentemente de outras culturas, uma operação que o produtor tem que estar lá, tem que conhecer a operação. Então, a maioria das pessoas não conhecem. Elas têm contato com o produto, né? Todo mundo tem contato no dia a dia com o produto aí derivado da cadeia, mas pouco conhecimento de como funciona a operação. Tá? Então tem que ir lá, tem que conhecer, e isso os bancos não fazem. Então eu acho que é um pouco de percepção errada e vai gerando isso que você falou, esse ciclo vicioso, né? Que alguém fala que era muito difícil, que de fato é uma operação difícil, a gente sabe, né? E aí vai aumentando isso, vai aumentando e chega na ponta e todo mundo acha que é um negócio super complicado, horrível. De fato não é, se bem operado, muito pelo contrário, né? Além de ser um setor e uma cadeia super necessária para a população em geral, né? Todo mundo consome aqui, né? Todo dia, inclusive. Né? É a mentira contada várias vezes que vira verdade. Exato, é a mentira aumentada e contada várias vezes, vai aumentando, que de repente vira uma coisa popular, que todo mundo fala, mas que não é, na realidade não é. Com certeza, eu também acho que é isso. E tem duas coisas que eu queria comentar aqui que eu acho que são pertinentes. A primeira é esse negócio do leite, dá dinheiro, não dá dinheiro, meu tio, que eu estava comentando, né, que a gente sempre escuta isso. A gente trouxe aqui Marcílio é da Fazenda Cobiça.
uma das fazendas mais tops que a gente tem hoje no Brasil, tanto em rentabilidade como em produção. E eu achei interessante dele porque a gente escuta muito hoje da tendência, não só escuta, como de fato vê na prática. Eu vi isso várias vezes acontecer lá em Goiás, quando eu morava lá, do plantador de soja arrendar a terra de um assentado, pega uma terra mesmo que antes era para produção de leite ou corte, daquelas que são tratoráveis, né? E no Goiás isso não é um problema. Então você via que realmente assim, o leite estava sendo tratorado mesmo, por causa de grão, né? E aí era uma coisa absurda, e eu ficava vendo isso. E o Marcílio veio aqui e comentou com a gente, e falou, pois bem, agora você pode perceber, na minha região está acontecendo o contrário. Eu que estou tirando a soja, porque eu tenho margem, então eu consigo pagar um arrendo melhor para o plantador que está do meu lado, para o dono da terra que está do meu lado. Então, assim, para quem trabalha direito, a gente percebe que o jogo inverte, né? Justamente como em qualquer setor, né, oportunidade, né? Mas como em qualquer setor, quem trabalha direito inverte o jogo. Mas no caso do Marcílio, se você pegar o cara mais incrível de soja e ele, no volume de rentabilidade por área que ele tem, ele ganha do melhor plantador de soja. E longe, então, assim, né? E longe. É isso. Então, assim, isso que eu achei bacana. E uma outra coisa também que eu percebi é o seguinte, a gente vai conversar com o mercado financeiro, todo o mercado fala assim, mas qual que é a margem de EBITDA do leite? Poxa, mas margem de EBITDA do leite? E a gente está acostumado com CORE, COT, né? Falar de custo total e tudo, e o tal do EBITDA que dá para ser calculado, ele não foi calculado, ou é mal calculado, ou ele não é... Não se encaixa, né? Isso, ou então ele não é difundido, o termo. Acontece que quem tem o dinheiro lá atrás e está precisando de alocar dinheiro no empréstimo e tudo mais, a cabeça dele funciona no EBITDA ou em outros marcadores e indicadores do mercado financeiro. Então, por causa disso, a gente aqui na Companhia do Leite, a gente está acabando de compilar os nossos dados financeiros. Eu acredito que vai ser colocado isso a público, ainda a gente não decidiu, mas a gente vai fazer os nossos números, tanto na linguagem do produtor e do técnico, como também do mercado financeiro, para a gente começar a discutir isso pau a pau, para eu começar a poder olhar uma indústria e poder olhar o leite e falar assim, olha, qual que está dando mais margem em cima do capital que tem lá em cima, né? Então isso é um negócio que a gente vai fazer com as nossas 2.300 fazendas em breve. Muito bom. Excelente. Tomara, Isso excelente. aí só vai desbravar ainda mais o potencial de crédito, principalmente para quem muito precisa. Né? Eu acho que essa ponte do mercado de capitais com o produtor tem que ser feita. Então, isso faz parte da construção dessa ponte, né, para poder ajudar esse produtor. E a gente está aqui para fazer propaganda, para fazer isso acontecer. Não, né? mas de fato, e é isso que você falou da Companhia do Leite, do aplicativo, a tecnologia ajuda muito esse produtor a fazer. Acho que as duas grandes dores, né, gestão de fato e crédito, né? Porque crédito, se feito de forma boa, é saudável, né? Sim. Então essas duas coisas a tecnologia ajuda muito a dar acesso a esse produtor. Então é importante. A gente tem casos de sucesso com crédito. Sem dúvida. Muitos, né? E a gente só não tem mais casos de sucesso com crédito nos produtores que a gente trabalha porque é difícil acessar o crédito. Então, a princípio teria o dinheiro, só que você não consegue pegar nele. Então, a gente tem menos casos do que gostaria pela falta de acesso. E isso traz o quê? Uma dificuldade no crescimento da atividade. Não, e acho que o Cadu gosta de contar a história do avicultor lá, né, Cadu? Do gerador, conta, que é uma história muito boa, que a gente presenciou. Exatamente. Fato venéreo. Fato exatamente, venéreo e verídico. Vivido. A gente, nesse processo de ideação, a gente foi a campo, né? E visitou vários produtores e acho que essa primeira jornada foi ali em Chapecó, né? Foi perto ali, né? E um dos produtores que chamou a atenção, o cara que recebeu a gente, não estava nem programado e a gente não estava com extensionista. A gente bateu na propriedade do produtor e gentilmente atendeu a gente e contou que ele tinha tido uma experiência para a compra de um gerador. Eu não vou citar o nome do banco, mas um dos principais players. Né, a gente deixa escrito aqui embaixo. Então tá bom. Põe aqui, ó. Vai estar aqui. Mas foi uma experiência, na visão dele, meio traumática. Até a forma dele contar, né? O cara estava ali a 25, 30 quilômetros de estrada de chão,
da cidade, consequentemente da agência bancária, e ele levou 180 dias do pedido até o efetivo pagamento do gerador dele. Inclusive, quando aprovaram a primeira vez o limite, já tinha mudado o preço do gerador, a tabela, né, do equipamento, e ele precisou voltar para dentro de casa. E esse processo todo demorou 180 dias, mais de 10 idas, né, e vindas. Aquele produtor pequeno, ele geralmente é quem está na operação, né? Então, cada saída dele da propriedade, ele está deixando de fazer alguma atividade. Exatamente, fazer alguma atividade. E aí, 2 anos, isso chamou muito a nossa atenção e a gente queria entender, porque é uma operação de 50 mil reais. E 2 anos depois, a gente, num evento, num Talks da Agroforte, numa sexta-feira, eu contei esse caso, porque um produtor, para comprar o mesmo equipamento, o mesmo gerador, tinha feito o onboarding 7 horas da noite no nosso app, e na sexta de manhã, às 11 da manhã, o equipamento estava pago na revenda. Menos de 24 horas. E ele contratou toda a operação de dentro da propriedade dele através do nosso app. Essa experiência que a gente... É gratificante saber que a gente está conseguindo vender e está conseguindo possibilitar e tornar isso viável para esse produtor. Demorou 6 meses? 6 meses. Não. Nossa, mas ele deu sorte demais, o dinheiro saiu. Mas, A gente tinha que comemorar, não é? acho que vale mencionar, na avicultura, gerador é um equipamento muito importante. Você imagina, se acaba a Perde o luz, lote. você perde toda a renda, todo o frango, todo o lote. Então é um equipamento de suma importância para a operação desse pequeno produtor. Não e no leite também, né? A gente vê um monte de gente perdendo o leite porque elevou a temperatura no tanque e acabou que o leite azedou, né? Então, assim, Pois é. é geral o desespero nesse sentido, né? Mas o que eu estava brincando era isso de realmente, pelo menos o dinheiro saiu. Não saiu. A gente já teve alguns casos aí Que nem internos. isso, né? O trauma é grande, não vou chorar de novo não, viu, Felipe? Fica tranquilo. Mas realmente, e eu acho que a gente podia falar disso também, né? Que juro não é tudo. Então, como é que eu vejo? Eu tinha essa mentalidade. Tipo assim, não, o juro tem que ser o mais barato, mais barato, mais barato, mais barato, mais barato, e óbvio. A gente tem que sempre buscar o juro mais barato, claro, porque afinal de contas acaba ficando mais barato para a gente no final, na hora de pagar. Acontece que nem todo mundo anda de Fusca. Então você não vai comprar um carro, você não vai comprar sempre o carro mais barato. Você vai comprar um detergente para sua ordenha, você não vai comprar sempre o mais barato. Por quê? Porque tem outros atributos àquele bem que você tem que levar em consideração na hora de você tomar a sua decisão, né? Perfeito. Então eu vejo muito isso, porque chega a me incomodar um pouco. Toda vez que você vai conversar com o dono de laticínio, vai conversar com o produtor, toda vez ele sempre fala, não, mas o juro do Pronaf é 6%. Mas é lógico que é 6%. O governo está colocando o resto do dinheiro aí. É a mesma coisa se for comprar um carro, usando o caso do Fusca, e o governo pagou metade do Fusca para você, e você acha que ele é o mais barato. Não, alguém botou o dinheiro lá. Alguém botou. Acontece que tem 10 pessoas querendo Fusca e só tem 3. E aí, de fato, tem gente que não vai ter. Não é atendido, né? E eu queria explorar um pouco mais essa conversa, assim como você falou do crédito lá que saiu bem rápido para o gerador, porque eu acho que o produtor, eu tenho certeza que o produtor tem que buscar o crédito do Pronaf de 6%. Ele tem que procurar um Modern Frota que seja para pagar lá 12%, eu nem sei se é exatamente isso que está nesse plano safra agora aí, que até onde me consta parece ter dinheiro que nem saiu ainda, né? Mas é lógico que a gente tem que buscar isso, mas a gente não pode deixar de se movimentar caso a gente não consiga pegar um Pronaf, por exemplo. A vida continua e a gente tem que continuar trabalhando. E é lógico que se não tem alguém pagando parte da conta, o juro tem que ser mais caro porque a conta tem que se pagar. Então, se vocês puderem falar um pouco mais dessa questão de agilidade, valor de juro, como é que o mercado vê isso, a quanto que o mercado pede para o pessoal saber assim, olha, quando você pega um dinheiro emprestado no mercado para poder emprestar para um produtor, não é 6%. Quanto que é? A gente consegue ter mais ou menos uma noção de mercado, de faixa, para o pessoal entender que não é crueldade da fintech ou do banco. É o mercado. É o quanto vale.
Esse ponto é importante, né? Então, quando você tira a questão do subsídio ou das linhas dos programas, né, governamentais, cara, a linha d'água, você já começa a falar a partir de CDI. Então, qualquer coisa que você vai discutir ou vai negociar ou fazer a captação no mercado, se você está ali falando de forma geral, você está falando de CDI mais alguma coisa, que é o retorno esperado daquele investidor, que ao invés de colocar o dinheiro no banco, está comprando um papel porque acredita na tua operação, na tua atividade e na forma como você faz a gestão. Mas para isso ele tem um retorno esperado. Tá? Então, hoje, no mercado de capitais, de forma geral, e aí é claro que são casos e casos e principalmente o risco atrelado à estrutura. Mas hoje você tem acesso a esse funding, acho que ali é na faixa de CDI mais 4,5, CDI mais 5, daí para mais. Então tá, só para o pessoal saber então, né? CDI é a taxa que normalmente um banco empresta dinheiro para o outro para fazer a coisa funcionar, né? Exatamente. No momento da gravação desse vídeo, o CDI está 11,15? 11,15. 11,15, ou seja, a Selic, que é 11,25. Para você que não sabe calcular o CDI, eu vou te ensinar agora. Olha a taxa CDI, que a gente sempre olha, CDI subiu, CDI desceu, Selic subiu, Selic desceu. Olha isso, e aí você tira 0,1. É a taxa CDI, que a gente tem aí até de regra, é sempre dessa maneira. Então, se a Selic hoje está 11,25, significa que menos 0,1 a gente tem um CDI de 11,15. Então, Exato. Nesse caso, se você está captando, ou seja, o dinheiro que é emprestado para o banco, para ele poder emprestar de novo, né, uma fintech, seja lá. Então seria 11,15 mais 4, 5? Exatamente. Então a gente está falando que para você iniciar a conversa, o custo de produção disso está girando em torno aí de 15, 16%. 16%. Ao Entendeu? ano. Ao ano. Ao ano. Para você começar a brincadeira de tentar emprestar para alguém. Exatamente. E o outro falando de Pronaf a 6. Exatamente. Aí mata do coração. Mas... A questão é o acesso, né? É o que você falou. Primeiro, a disponibilidade ela é bem inferior à necessidade e à demanda, né? Ao quanto o mercado precisa. Pelo menos um quarto. Então, ou seja, a demanda é pelo menos 3 a 4 vezes maior do que a disponibilidade desse crédito. Então, é simples, né? Você quer o gerador para 180 dias com 6% ou você quer o gerador com 24 horas pagando 16%? O mercado. Exatamente essa questão. Mas mesmo nos 6 meses pode ser que você não consiga. Exato. Né? Tem esse ponto, você pode esperar e não conseguir ter acesso. Só nessa aí, quanto que você deixou de produzir nesses 6 meses? Exato. Essa é uma conta importante. Que você nem tem certeza. Esse eu acho que é um ponto importante, mas tem uma outra questão. O Pronaf, ele tem aquela finalidade com aquelas características e aquelas exigências e um valor máximo disponível. É muito difícil você casar as características da linha à necessidade específica de cada produtor. E aí é que eu acho que entram essas soluções, e na analogia do Daniel, é o produtor que vai deixar de escolher optar por um Fusca e vai buscar um carro com um pouco mais de conforto ou um pouco mais de potência para poder atingir os objetivos dele no sentido de investir, de melhorar a capacidade produtiva dele, de comprar e crescer o rebanho para poder entregar mais leite, para poder ir buscar mais receita. Então eu acho que isso tem que ser pesado. A famosa estradinha, né, Cadu? A famosa estradinha. Os mais valentes vai numa Hilux. Exatamente. 4x4. Com certeza. Olha, das minhas coisas que eu tinha pensado aqui, essas eram todas. Tem alguma coisa, Samuel? Eu tenho uma que eu vou fugir um pouco do assunto, por isso que eu estou tentando fazer uma recapitulação. Não, acho que até agora do que a gente tinha pensado, acredito que a gente falou bacana. Faltou só a gente pensar na questão de como ter, como vocês do lado de lá que estão emprestando dinheiro, ter segurança que o produtor do lado de lá vai dar conta de pagar, né? Ou seja, esse crédito tem que ser seguro para todos os dois lados. Como é que equaliza isso?
Acho que nosso modelo de negócio é um pouco diferenciado, né? Acho que o primeiro ponto é a informação do produtor. É como o Cadu aqui mencionou, a gente não pega bem garantia, a gente não acredita nisso, e sim a gente pega informação da performance passada do produtor, para inclusive poder calcular o potencial de pagamento, geração de renda e pagamento, que é o que é importante. Então, ter informação do produtor em termos de volumetria, de qualidade do rebanho, de qualidade do leite, de quão fidelizado ele está naquele ecossistema, para a gente é muito importante para mensurar o risco e mensurar o crédito desse produtor. Tá? Então, esse é o primeiro link no nosso modelo de negócio. Tá? O segundo link é que o nosso modelo, e a gente acredita muito nisso no futuro, né, que os modelos vão evoluir para ecossistemas, é parceria com o laticínio, que é o laticínio também que tem informação e conhece o produtor. Então a gente faz essa parceria com o laticínio, né, ele abre a cadeia para a gente chegar nesse produtor, tá, de uma forma ágil, inteligente, o produtor toma o crédito e as parcelas são retidas ali na folha leite. Tá? O laticínio não é avalista, não é co-obrigado, a gente também não pede avalie. Isso é outra coisa que era uma dor dos produtores, que precisava ter aval, pedir aval para o cunhado, para a família, além do bem garantia. Isso a gente não faz também. Burocratiza e não faz sentido. É um desconforto danado para quem tem Imagina, que pedir, né? Eu pro meu aluguel aqui, eu tive que pedir pro Ronaldo para ser avalista. E assim, eu conheço ele tem 17 anos. Eu fiquei sem graça. Mas é uma grande dor. Só que é ele, né? Não tem problema, qualquer coisa. Mas ninguém gosta de pedir esse tipo de coisa para familiar. Lógico, então a gente elimina isso. Mas o produtor ele toma e o laticínio vai reter na folha leite do produtor aquela parcela do crédito, que isso traz uma experiência nova. Imagina, como o Cadu falou, está casado com o fluxo de caixa dele, porque vai ser retido na fonte. Imagina o produtor recebendo boleto ali todo mês, descasado com o momento que ele ganha, que ele tem o pagamento da folha leite, aí ele tem que pegar o boleto, tem que ir ao banco, entrar na internet para pagar. Então a gente elimina isso. Então já é retido na folha leite. Isso traz uma garantia também a mais, além dessa parte de ter a informação prévia do produtor. São algumas amarras aí para a gente conseguir dar o crédito ágil, né? O que é o que a gente se propõe. E competitivo, o custo competitivo é importante também. Esse crédito dentro do conceito de cadeia, onde você traz os agentes, a nossa visão é que isso mitiga bem mais o risco do que uma garantia propriamente dita, um trator, um veículo, ou mesmo um pedaço de terra ou a área desse produtor. Acho que essa integração, e você consegue amarrar os entes e as pontas ali previstas, acho que você fecha o ecossistema e te traz uma segurança muito maior do que uma garantia. Você quer receber a parcela, você não quer um trator dentro do seu escritório. Exatamente. Não, exato. Meu negócio é emprestar e receber de volta dinheiro. Não é bem. Então, esse conceito ele ajuda bastante. Não, e a gente receber é bom para todo mundo, porque se na adimplência baixa, o nosso custo do dinheiro vai ser baixo, vai ser menor e a gente consegue emprestar também num custo mais competitivo para aqueles produtores. Então, no final, todo mundo está ganhando. E o histórico do produtor também melhora, né? Também, ele sabe que se ele pega virtuoso. Todo mundo sabe que ele pega dinheiro e paga. Exato. Perfeito. Então, você empresta dinheiro também num custo mais competitivo e todo mundo está ganhando, que é essa ideia de ecossistema. Com certeza. O Marcílio falou isso aqui, olha, se aparecer um crédito para você, assim, seja lá qual for no banco, pegue, pague, para justamente você ter o histórico, porque a partir do momento que você tem o histórico, sua vida é muito mais fácil, né? Exato. Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta para você exatamente, Felipe. A gente teve aqui o Eduardo Valias com a gente, é um cara do setor leiteiro, muito bacana, ele tem uma empresa de consultoria que chama Happy, e realmente foi um podcast muito bacana. Ele me falou muita coisa que eu achei interessante de paralelo entre o mercado de café, ou o cafeicultor, e o produtor de leite, né? E aqui é muito normal você ter os dois. Então acaba que ele, filho de produtores, ele produzindo, ele conseguiu fazer um paralelo que eu achei muito bacana. Eu queria aproveitar um pouco disso de você, porque realmente é peça rara aqui dentro do Mamíferos, esse
essa experiência que você teve no mercado de aves. Eu sei que você falou mesmo que não estava lá na operação, foi de uma forma indireta. Mas daquilo que você consegue sentir, pensando que aves é uma cadeia que está muito mais evoluída do que o leite em termos de tecnologia e tudo mais, tem algum paralelo que você consegue fazer assim da sua percepção de diferença entre os dois? Eu acho que um ponto importante, e de fato a avicultura teve uma evolução grande aí nas últimas décadas, porque pensou em ecossistema. Crédito foi um fator importante, tá? O crédito de criação de valor e para fechar ecossistemas foi uma peça importantíssima. Então, foi uma evolução mas foi um pensamento, uma filosofia de ecossistema, o que é bom para todo mundo, porque o produtor ele tem uma garantia, porque ele vai estar atrelado de uma certa forma a uma agroindústria, né? A agroindústria tem uma garantia de fornecimento também importante para ela poder vender para fora, exportar, né? Então isso todo mundo está ganhando. E aí no final o crédito fica num ambiente mais seguro. Então esse avicultor vai ter mais acesso a crédito, vai poder investir mais, aumentar sua renda, entregar mais para a agricultura, para a agroindústria. Então isso foi uma evolução nas décadas de 70, 80, mas muito lastreado também em crédito. Tá? Conceito da integração, né? O conceito da integração, conceito de integração, que a gente acha muito positivo. E a indústria puxando o negócio. A indústria puxando. Porque a padronização da cadeia de fornecimento é importante. Então você imagina agora, trazendo um pouco paralelo para o leite, você tem um laticínio que produz iogurte, né? Então, o iogurte tem que tá lá na gôndola, né, vendendo para o público, ele tem que ser padronizado. Tá? Não dá para ter fornecedores diferentes, porque você tem que ter uma padronização no produto para produzir um produto que o teu cliente vá lembrar, vai entender, senão ele vai comer um produto cada dia é um sabor diferente. É um sabor diferente. Então a padronização é importante. Então isso é um valor agregado imenso no ecossistema. E também para o produtor, porque se ele tem uma garantia de fornecimento, que o laticínio vai estar lá, também ele vai ter acesso a mais coisas. Uma delas é crédito, ele, né? Mais segurança para ele, para a família dele. Então isso foi uma evolução um pouco na avicultura. Eu nunca trabalhei diretamente, mas a minha vida inteira eu ia com meu avô para a Concórdia. A primeira coisa, quando a gente chegava lá, ele me levava para visitar produtor. Fala, é importante você visitar um avicultor para ver que de fato é uma operação difícil, familiar, tem que aprender, tem que ver como é que funciona. Tá? Então essa preocupação com o pequeno produtor que sempre teve, principalmente na empresa da minha família, que eu sei, foi importantíssima, né, para inclusive criar confiança no produtor para criar esse ecossistema. Tá? Isso ficou muito gravado em mim. Tá? E por isso que a gente está aqui tentando, da nossa forma, né, não produzindo, mas trazendo crédito, a gente está da nossa forma aqui tentando ajudar aqui esse ecossistema. A fidelização, né, no caminho, né, nesse sentido da integração, ela é benéfica para a cadeia como um todo, mas eu acho que principalmente para o produtor. Então, em todos os sentidos. Acesso à matéria-prima, acesso à consultoria, à tecnicidade, a mercados, situações de mercados atípicos em relação a preço. De certa forma, quando esse produtor está vinculado ou integrado, a agroindústria ou o laticínio ela absorve boa parte desse problema. Ela vai cuidar de travar o preço da matéria-prima futura. Isso sai um pouco, essa responsabilidade acaba saindo um pouco do colo do produtor. Possibilita que ele continue focado naquilo que ele sabe fazer de melhor, que é produzir. Então, sem dúvidas, eu acho que esse processo de fidelização no caminho, no sentido da integração, ele é muito benéfico. E traz confiança, porque o grande fator para qualquer setor, para a economia em geral, é confiança. Se você não tiver confiança, você não investe. Isso vale para todo mundo, vale para a gente também. E você está num ecossistema do qual você confia, possibilita que você tenha uma tranquilidade para tomar crédito e investir. Um crédito bom para poder investir. Comprar mais animais, mais novilha, construir uma estrutura, vai melhorar a tua produtividade, consequentemente tua renda familiar. Então confiança é tudo. Ecossistemas mais fechados com esse nível de garantia traz confiança. Isso possibilita investimento e ganho para todo mundo. Eu achei bacana, eu vi esses dias até a criatividade nisso, né? Eu estava lendo um artigo do Octaciano falando sobre... Quer dizer, ele postou, mas não era ele que tinha escrito, não, desculpa.
falando sobre a criatividade do setor financeiro. Eu achei muito interessante o negócio. Que alguém falou isso comigo, sinceramente, eu não lembro quem falou assim, o pessoal fala que o meio mais inovador que existe no mundo é o meio da tecnologia, que é cheio de inovação. O cara falando assim, meu amigo, o financeiro é muito mais inovador e muito mais criativo do que a tecnologia, né? Pelo tanto de veículo e tudo mais. E o pessoal estava falando de cana, voltando aqui, né? E o pessoal estava falando de cana, como é que poderiam ter mais garantias para a cana, às vezes com a terra arrendada, que não tem como colocar a terra como garantia sendo arrendada, né? E aí eles chegaram à conclusão que iam colocar como garantia a soca da cana. Então assim, se eu não posso mais colocar a cana, pelo menos na hora que tirar a cana, o que sobrar, a rebrota é minha. E aí a próxima cana é minha, né? E justamente o artigo falava disso, né? Olha, do dia para a noite a gente teve um problema de inadimplência e aí do dia para a noite eu tive que começar a comprar fertilizante, trator e tudo para fazer a coisa funcionar. Mas deu a garantia, porque afinal de contas a soca da cana continua ali no chão, não é verdade? Então eu acho muito bacana isso também, né? A criatividade e o esforço que eu vejo do mercado financeiro de ajudar no sentido assim, ajudar e se garantir também, no sentido de reduzir o risco, né? Mas o que pode ser colocado em garantia para a gente poder fazer a operação funcionar, né? Eu achei isso muito bacana. Mas precisa conhecer. Então, até aquele ponto que a gente falou. Para você conseguir ser criativo, você imagina, pensando no agro, né? São dezenas de setores. Não dá para um banco conseguir focar em todos. Agora, para você de fato ser criativo e criar instrumentos que garantam custos mais competitivos e produtos adequados àquele produtor, você tem que estar lá. Você tem que estar lá na operação, tem que sentir, você tem que pisar na terra, tem que ver a dor do produtor. Então, isso é importante. Então, bancos pequenos ou bancos digitais focados em setores têm essa vantagem, que está lá e conversa, como conversa que a gente está tendo aqui. Né, conversa com os players dos setores, com os produtores, para entender de fato onde está a dor do produtor e onde criar produto para esse produtor. Né? Conhecer o sistema de produção te possibilita ter a criatividade, né? Da agência lá da mesa, você não vai. Você vai negociar lá um produto, mas você não vai entender o que é a dor do produtor. Você tem que estar lá. Tem que sujar o pé de bosta. Tem que sujar o pé de bosta. Não tem jeito. Eu estava quase falando isso, mas não sabia como é que se pode falar. Não, mas é isso mesmo. Você não podia falar cocô, mas bosta você pode falar. Esse aí não tem problema. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Tem que estar lá. Tem que estar lá. Não, eu concordo com você plenamente, né? E ainda bem que a gente tem muitas pessoas do meio técnico hoje que estão indo para essa parte de crédito justamente para poder fazer a coisa acontecer, né? Sim. Quais são as regras? Igual vocês ligaram para a gente pedindo, olha, vocês que são mais do meio do leite e tal, o que a gente pode ver, né? Como é que a gente analisa uma fazenda para a gente poder ter certeza que ela é rentável e vai gerar o caixa suficiente para poder fazer um pagamento e a gente poder emprestar com mais garantia, com menos risco, né? E mais fazer a coisa funcionar. Mais segurança. E ter certeza que vai ser o crédito inteligente, não vai ser um crédito simplesmente para arrebentar oportunista, o produtor. Exatamente, não, é para que ele possa crescer, né? Eu acho isso muito bacana. Samuelson, temos mais alguma pergunta ou já partimos para os finalmente? Não, eu acredito que a gente pode fazer as considerações finais para depois a gente poder chamá-los para mais uma hora de conversa, né? É isso aí. Estamos aqui à disposição, pô. Últimas palavras? Você não vai morrer não, é do podcast. Não, últimas palavras deste episódio. Agradeço a minha mãe. Minha mãe, meu pai, minha esposa, meu menino. É isso aí. Todo mundo. Bom, mas vamos lá. Eu acho que é fundamental que o produtor de leite especificamente, né, ele realmente pare de ter esse medo de pegar dinheiro para poder fazer o crescimento daquela atividade dele. Então, entendendo que existem opções além do banco tradicional, não é que não pode pegar ou não deve pegar dinheiro no banco tradicional. Claro, se ele conseguir um dinheiro a 6%, por que não pegar? Claro, tem que pegar. Claro, tem que pegar. Mas para dar velocidade nas atividades dele, ele precisa de entender que o acesso a um crédito rápido, com algumas vezes 24 horas, ele pode possibilitar o negócio ganhar o dinheiro até ele ter o prazo de pegar esse dinheiro de 6%. É isso aí. Esse é um bom ponto. Esse é um bom ponto, né? O pessoal não pensa, o pessoal pensa que casou com a dívida, né? Não, você pode substituir a dívida. Pode substituir a dívida. Pode substituir, todo mundo faz isso.
Não é verdade? deve. E às vezes é a oportunidade que está passando, né? Se você tem o acesso, você consegue pegar uma oportunidade, às vezes, ímpar. Seja a compra de novilhas, um lote ali que está sendo negociado num preço diferenciado. Às vezes você vai discutir isso num banco, e seja 60, 90 dias, você perdeu o negócio. Achou um milho num preço bacana que foi colhido Excelente em exemplo. junho e o plano safra ainda não saiu. Você vai deixar de comprar o milho? Exatamente. Nem sempre você dispõe de caixa. Exato. Então você pode recorrer a esse tipo de alternativa. Né? Meter-lhe os cobre. É isso aí. Felipe Dávila, suas últimas palavras nesse podcast? Muito obrigado, aí foi bem bacana a conversa, é sempre bom estar aqui entendendo mais e mais da cadeia do leite, para poder construir produtos de crédito melhor para os produtores, que essa é a nossa grande missão, é ajudar a produtora, é trazer o mercado de capitais, como a gente falou, trazer um pouco do know-how que a gente tem, né? Mas para poder ajudar esse pequeno produtor, a gente precisa da alternativa, né? Senão o produtor vira refém dos poucos canais, as poucas alternativas que ele tem. A gente tem que trazer mais alternativa. Então é sempre bacana estar aqui em Minas, agora comer um queijinho. Né, Pode falar da cachaçinha? Cachaçinha. Pode, mas deve, né? Café, eu tomei café o dia inteiro. Café agora é cachaçinha. Né? Bom, passou das 6, das 7, agora é cachaçinha. Para rebater. Para rebater. Se você não falar de cachaça aqui, chega a ser até uma heresia. Nossa senhora, coisa mais terrível. Garrafas para levar para casa. Opa, com certeza. Não, isso é importantíssimo. Cadu, suas últimas palavras. Não, agradecer a oportunidade, né? Sempre é enriquecedor estar podendo sentar à mesa com quem conhece tão a fundo, né? Um mercado que a gente está procurando desbravar. E sempre também muito gratificante poder falar, trazer um pouco da nossa experiência e a forma como a gente está conduzindo o nosso negócio. Então, muito obrigado, um prazer poder ter participado aqui com vocês. A gente é que agradece, né, Daniel? A gente que agradece, porque realmente é muito bom ter gente igual vocês aqui com a gente, trazendo o outro lado da moeda, podendo contribuir um pouco com a avicultura, um pouco sobre crédito, o outro lado da mesa, né? Nós estamos aqui sempre do lado do produtor querendo tomar o crédito, né? Mas a regra do lado de lá para cá, eu acho muito bacana da gente colocar isso na mesa, justamente para a pessoa ir preparada, sabendo aquilo que precisa. Então, realmente, muito obrigado pela vinda de vocês dois. Espero para a próxima. E você que está escutando a gente, também te agradeço mais uma vez por estar aqui com a gente. Nós sempre terminamos o episódio brindando. Então, por conta disso... Saúde. Água ou cachaça aqui, né? Saúde. Obrigado. Antes era leite. Mas aí a gente começou a ver gente que não tinha leite. Vai o bem, negócio meu foi. leitinho vai bem também. Esse é igual do Jô isso aí. Soares, nunca ninguém sabe o que tem na Nunca ninguém sabe o que tem, que é segredo. É isso aí, pessoal. Fiquem na curiosidade. Um abraço e até segunda que vem. Achei que já tivesse...